Um sistema de computação é formado pela unidade central de processamento, pela memória e pelos periféricos. Periférico quer dizer aquele que está na periferia, ou seja, ao redor da CPU, ajudando a trabalhar. Estes são equipamentos que permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada ou a saída de dados. Através desses dispositivos, o computador pode armazenar, ler, transmitir e receber dados. O que torna o computador capaz de se comunicar conosco, com outros computadores e dispositivos digitais, é o sistema operacional. Isso mesmo, o sistema operacional é responsável por controlar os dispositivos de entrada e saída de um computador. É tarefa do sistema operacional enviar sinais informando as ações que o usuário espera que o dispositivo realize, tratar as interrupções e os erros gerados pelos dispositivos. Vale dizer que os periféricos não são aqueles equipamentos que necessariamente estão fora do gabinete. Há muitos periféricos dentro do gabinete do computador, como as placas de modem, som, rede e vídeo. Os dispositivos de entrada e saída se comunicam com o computador através de portas específicas de comunicação, como a porta paralela, porta serial, porta USB, entre outras. Cada porta compreende um tipo de conector específico, porém, mais do que isso, um protocolo de comunicação entre dispositivos. Os periféricos podem ser de entrada, de saída ou de entrada e saída. Os dispositivos de entrada têm mão única e permitem a comunicação no sentido usuário-CPU. O que todos os dispositivos de entrada têm em comum é que eles codificam a informação que entra em dados que possam ser processados pelo sistema digital do computador. Alguns exemplos de periféricos de entrada são o teclado, mouse, scanner e câmera. Os dispositivos de saída também têm mão única e permitem a comunicação no sentido CPU-usuário. Monitor, impressora e projetor são alguns exemplos dessa classificação de equipamentos. Os periféricos de saída decodificam os dados e informação que pode ser entendida pelo usuário. Há também os periféricos híbridos que funcionam tanto para entrada quanto para a saída de dados. Isto é, ora permitem que informações entrem na CPU, ora permitem que elas saiam de lá. Exemplos desses dispositivos são os discos magnéticos, fitas magnéticas e o modem, responsável pela comunicação do computador com uma linha telefônica convencional, a fim de dar acesso à internet. O dispositivo de entrada padrão é o teclado, enquanto que a saída padrão é o monitor. Isso significa que sempre que não for explicitamente especificado, um programa tentará ler do teclado e escrever para o monitor. Uma classificação geralmente adotada para os dispositivos é relacionada à forma como é orientado o fluxo de dados. Nesse contexto, os periféricos podem ser orientados a bloco e orientados a caractere. Os periféricos orientados a blocos armazenam as informações em blocos de tamanho fixo, e cada bloco possui o seu próprio endereço. Os blocos podem ser de 512, 1024, 2048 bytes e assim por diante. A principal característica destes dispositivos é a capacidade de se endereçar blocos aleatoriamente, o que permite que se acesse um dado pertencente a um arquivo sem ter que acessar todos os anteriores. Fazem parte desse tipo de periférico os discos magnéticos. Os periféricos orientados a caractere executam operações de transferência de cadeia de caracteres. Não possuem estrutura de blocos, portanto não possuem a capacidade de endereçamento aleatório. Apenas um fluxo de caracteres pode ser recebido ou transmitido por eles. Exemplos desses periféricos são os teclados e as impressoras. Para se entender melhor essa classificação, pense em duas pessoas que foram encarregadas de levar 10 litros de água para um passeio. Enquanto uma leva 10 garrafas de 1 litro, a outra resolve levar uma garrafa térmica com capacidade de 10 litros. Ambas estão levando a mesma quantidade de água, mas de formas diferentes. Assim, a distribuição da mesma também será diferente. Enquanto a primeira pessoa entregará medidas exatas de água, determinando qual garrafa será entregue para cada colega, a outra servirá água num fluxo contínuo a partir da torneira da garrafa térmica. Pode-se comparar a que levou 10 garrafas de 1 litro aos periféricos orientados a blocos.
e aqui levou a garrafa térmica de 10 litros aos periféricos orientados a caractere. Concluindo, os dispositivos de entrada e saída de dados são de suma importância, pois qualquer informação que deve entrar ou sair do computador será feita através deles. That technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. And nowhere is that more true than in these post-PC devices.